pouquinho fanhoso, mas eu creio que vai dar para entender a palavra, amém? Sem mais delongas, por causa do horário, amados, abra sua Bíblia aí comigo, no livro do profeta Isaías. Anota aí, capítulo 64. Nós íamos ler do 1 até o 8, mas eu vou ganhar tempo, amado. Em casa você lê com calma, para a gente destrinchar a palavra do Senhor, amém? Isaías 64, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8. E já ninguém há de que inove o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Repita comigo aí, o nosso Pai. Nós temos um Pai, amado, nunca se esqueça disso. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso olheiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que é necessário para a nossa alma. Que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, Pai. Para que cada semente que for lançada desse altar possa germinar, gerar frutos, que cresçam e que nós venhamos, Senhor, a reproduzir tudo lá fora, tudo que nós aprendemos aqui dentro. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e você diz amém. Amado, o tema dessa mensagem é a oração do barro. Isaías está mencionando, mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, o Senhor é o olheiro, e todos nós, obras das suas mãos. Após a destruição de Jerusalém, após a destruição do templo pelo rei Nabucodonosor, uma elite do povo de Judá é levada cativa, presa, exilada. Período esse, creio eu, mais traumático do povo de Israel, por tudo que eles viveram. Só que do versículo 1 ao versículo 3, o profeta clama a Deus para que se rasgue os céus, para que Deus venha rasgar os céus e fazer uma intervenção divina, porque ele começa dizendo: ó, se fendessem os céus. E aqui, amado, eu quero colocar a imagem de Deus vindo com poder, com autoridade, fazendo as montanhas tremerem. E nós aqui vamos evocar a teofania de quando Deus se apresenta a Moisés no Monte Sinai. E esse aqui, amado, é um clamor, é um pedido do profeta para que Deus possa repetir todos os milagres que ele já tinha feito no passado. A partir do versículo 4 agora, vai relatar a metáfora do olheiro e do barro, que na verdade é o cerne dessa mensagem, é a base do que nós vamos tratar hoje aqui. Versículo 6, amado, vai dizer assim, ó: mas todos nós somos como imundo. O profeta, ele
se lamenta da condição pecaminosa do povo, reconhecendo que eles são falhos, que eles são impuros, que eles são pecadores, e ele vai dizer: todos nós somos como imundo. Ou seja, todos admitiram a sua culpa, e todos admitiram a distância que se encontravam de Deus, porque estavam vivendo um momento de dificuldade, de pecado, de abominação a Deus. E a palavra que eles disseram foi uma declaração de fé, porque ele vai dizer: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso olheiro. Deus, Ele é o Criador. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que molda e dá forma ao barro. Nós somos o barro, nós somos a criação do Criador, nós somos o vaso feito pelo barro, a qual a mão do Senhor projetou. Porém, aqui o profeta está fazendo um apelo à misericórdia de Deus para com o povo, ao reconhecerem que eles são trabalho das suas mãos. Aqui no versículo 8, agora vai começar: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o olheiro, e Tu e todos nós obras das Tuas mãos. Ou seja, o povo lembra a Deus de que eles são criação, de que eles são o povo de Deus, e o povo está lembrando ao Senhor. Ou seja, eles não são apenas, pastor, um povo que pecou, mas eles estão declarando que nós somos filhos, mesmo sendo pecador, falho, frágil, nós temos um Pai, e o povo está declarando: nós somos filho. E a súplica aqui é no versículo 9: não te enfureças tanto, ó Senhor, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Ou seja, o contexto que lemos é um lamento, mas não um lamento, Nira, unitário. É um lamento coletivo. É um lamento de uma comunidade, de um povo, de uma nação que está cativa. E isso aqui, amado, é um testemunho de fé, porque mesmo em meio à maior crise que o povo de Israel estava vivendo, eles conseguiram buscar a face do Pai. E aqui eu quero destacar 3 pontos nessa noite, dentro desse texto. Primeiro ponto: somos frágeis. Nós temos que entender a nossa debilidade. Nós somos o barro nas mãos do olheiro. E o salmista, ele vai dizer no Salmo 103, versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que nós somos pó. O Senhor conhece a minha e a sua estrutura, mano. Ele sabe o momento que nós estamos bem e o momento que nós estamos mal. Mas cabe a nós reconhecermos que Ele é o olheiro na nossa vida. Nós temos que entender isso, amado. Sabe? Então nós devemos reconhecer que nós somos o pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai dizer isso, amado. Deus formou o ser humano do pó da terra. E a palavra vai dizer que o Senhor soprou o zoe, o fôlego de vida, e o ser humano se tornou alma vivente. O ser humano passou a viver.
Por isso Jeremias vai dizer em Lamentações 3:29, precisamos colocar a nossa boca no pó. Precisamos reconhecer quem nós somos diante do olheiro. Somos meros barro, que ele faz o que quer, na hora que quer e na hora que o apraz. Jeremias vai dizer, precisamos colocar a boca no pó e reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas debilidades. E aí, amado, talvez haja esperança. Quantos aqui têm esperança? Então continue colocando a tua boca no pó, amado, reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida. Amém? Mesmo vulneráveis, mesmo fraco, mesmo desanimado, mesmo muitas das vezes cometendo pecado, porque somos falhos, amado, Deus continua me amando e te amando. Ele é o Senhor da nossa vida. Quando estamos atribulados, vivendo desafios, lutas, passando por adversidades, angústias, mesmo assim, Ele continua sendo o Senhor da minha e da sua vida. Aí vai se cumprir na minha e na sua vida o que o salmista vai dizer no Salmos 43. Deus é. Ele não era e nem vai ser. Deus é socorro, fortaleza. Deus, Ele é o nosso refúgio. No momento que nós estivermos passando por alguma adversidade, Deus, Ele é a nossa fortaleza. No momento em que nós nos encontrarmos frágeis, debilitados, Deus, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Qual de nós aqui nunca ficamos angustiados? E esse versículo, amado, é uma fonte inesgotável de consolo e de força para mim e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele é a proteção que precisamos todos os dias da nossa vida, porque somos frágeis, somos fracos. E o segundo ponto, Deus nos restaura, porque nós, quando reconhecemos a nossa fragilidade, nos colocamos na mão do olheiro, e aí o Senhor, que é o olheiro, vai nos restaurar. Abra sua Bíblia comigo, Jó. Só anota, amado, para a gente ganhar tempo. Jó capítulo 10, versículo 9. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Olha as palavras de Jó, amado. Jó está vivendo um período difícil, e Jó está indagando a Deus. Jó está murmurando, reclamando. Jó está tendo tete a tete falando, peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó o Senhor me fará voltar. É assim ou não é na minha e na sua vida? Muitas e muitas vezes questionamos o agir de Deus, questionamos o que nós estamos vivendo. Muitas das vezes estamos vivendo situações difíceis e queremos indagar a Deus o porquê, em vez de nós reconhecermos que Ele não perdeu o controle da nossa vida, mas queremos questionar, porquê disso, porquê daquilo, porque meu emprego não me dá um aumento, porque os meus filhos continuam rebeldes, porque o bairro não muda, porque o país não muda. Queremos questionar muitas coisas, amado. E é o que Jó estava fazendo. O tempo todo estamos sujeitos a isso, amado, a pecar no nosso coração, no nosso pensamento. Muitas das vezes estamos sujeitos a errar, mano. Só que Ele é soberano, Ele reconhece, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe de todas as coisas. Então, o tempo todo nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a quebrar como barro, mas nós precisamos ser restaurados. É o que Jeremias vai falar no capítulo 18. Que ele ouviu a voz do Senhor, e a voz do Senhor me disse: levanta-te e desce à casa do olheiro.
Não foi isso, diaconizando? Porque lá, só lá, quando você chegar lá, na casa do oleiro, aí a gente vai ter um diálogo. E a gente conhece a história. Ele vê o olheiro formando barro, ele vê o barro se quebrando, e aí Deus fala: não pode eu fazer isso, ó casa de Israel? Não pode o olheiro fazer isso com o barro, com a sua propriedade, com aquilo que ele criou, que ele formou? Porque o homem foi formado do pó da terra, mano. Ou seja, eu e você precisamos reconhecer as nossas fragilidades e entender que só o olheiro tem o poder de nos restaurar de dentro para fora. Apóstolo Paulo vai falar na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 9. Tenho, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja qual é a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Ou seja, a excelência que Paulo está falando não vem nem de mim nem de você, vem do Senhor. Porque se nós temos algo, nós já começamos a ficar soberbo, já achamos que somos muita coisa. Então Paulo está falando, ó, a excelência vem de Deus e não de nós. Por que Paulo está falando isso? Que a excelência vem de Deus. É só nós continuarmos lendo o versículo. Versículo 8 ele vai dizer: em tudo somos atribulados. Alguém aqui já viveu tribulação? Sim ou não? Mas, porém, não angustiado. Porém, ficamos perplexos. Qual de nós não vivemos uma perplexidade, amado, no mundo que nós estamos vivendo hoje? Para onde quer que nós olharmos, amado, nós ficamos perplexos com tudo que está acontecendo, sim ou não? Estava vendo o jornal agora, o cara pulou do ônibus, amado. Pulou do ônibus, foi atropelado e morreu. Oh! Mas sabe o que ele estava fazendo dentro do ônibus? Alguém viu essa matéria? Não? Estava fazendo besteira. Estava, como que eu vou falar? Se insinuando para uma mulher dentro do ônibus. E os passageiros, né? Ou seja, correu, pulou, morreu. Se a gente olhar para a nossa vizinhança, qualquer lugar que a gente olhar, mano, estamos ficando perplexos com tudo que está acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer, ficamos perplexos, porém não desanimados. Nós não podemos desanimar com tudo que nós estamos vivendo e passando, mano. Porque tudo isso que está acontecendo está no controle das mãos do Senhor. Tem que acontecer, amado, para a palavra se cumprir. Amém? Abandonados, porém não destruídos, porque levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste nos nossos corpos, que é o barro, amado. E ele é o olheiro que cuida de nós, que somos as obras da sua mão. Mas nós precisamos permitir o olheiro trabalhar todos os dias na nossa vida. Porque senão nós vamos olhar para tudo isso, amado, e vamos nos corromper, vamos nos perder, amado. Glória a Deus. Então, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa debilidade, Deus quer repousar sobre mim e você, o Espírito Santo, para que nós possamos ser fortalecidos e não venhamos a desanimar no dia a dia da vida. Deus, ele é o único que pode nos refazer de dentro para fora. Por isso, no versículo 16, Paulo vai continuar dizendo: por isso, não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se perca, se corrompa, mesmo que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior,
ele tem que se renovar dia após dia, dia após dia. Por quê, André? Porque essa leve e momentânea tribulação que nós vivemos hoje tem que gerar, Thales, um peso de glória em nós. Tudo que nós vivemos e passamos, amado, vai gerar em mim e você um peso de glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque na medida em que nós olhamos para as coisas que se veem, mas não para as que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são passageiras, mano. Tudo que eu e você vemos vai passar. Passará céus e terra. Tudo vai passar, mano. Mas se nós fixarmos os olhos no autor e consumador da minha e da tua vida, aquilo que nós não vemos, que é eterno, um dia nós vamos alcançar. Por quê? Porque a palavra de Deus, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. São essas coisas que o Senhor tem reservado para mim e para você. Glória a Deus. Terceiro ponto, amado. Primeiro, somos frágeis. Segundo, Deus nos restaura. E terceiro, temos que aprender, amado, de verdade, sermos moldados. Porque tem umas pessoas que a gente vê aí, que a gente caminha, que é só o sangue de Cristo. É 10, 15, 20, 30 anos. E parece que essa pessoa não se converteu, mano. Faz as mesmas coisas, agem dos mesmos jeitos, nada muda. Conhece alguém assim, pastor? Nossa. Sabe? Então eu e você precisamos aprender a ser moldáveis, a deixar o Senhor tratar conosco todos os dias. Coloque seus olhos aí, Isaías 45, 9. Olha o que Isaías vai dizer. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Misericórdia, pastor. Ai daquele, amado, que contende com o nosso Pai. É um caco falando mal do outro caco, e é tudo barro, criação do olheiro, querendo mandar em Deus, falando o que Deus pode determinar, falando que Deus é obrigado a dar bênção, porque é dizimista, é fiel, não falta um culto. Mas não passa de caco, padrinho. Não passa de barro na mão do olheiro. Porventura dirá o barro, o que o formou? Quem somos nós, amado, para indagar alguma coisa ao nosso Senhor? O vaso feito do barro nunca pode exigir o que será feito de si mesmo. Por quê, André? Porque se tu entregou a tua vida a Cristo, a tua vida não te pertence mais. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o que rege a sua vida. Ele é o governador, aquele que governa, que tem o governo da tua vida. Mas Ele só vai governar a tua vida se você permitir Ele ser o governador da tua vida. Ele é o olheiro que cuida de mim e de você, que somos o vaso. Devemos apenas estar nas mãos do olheiro, para sermos feitos por Ele o que lhe apraz. E aqui eu quero que você anote aí, amado, Romanos 9, 21. Anote aí no teu caderno, na tua Bíblia, não sei se você tem esse costume, mas Paulo vai dizer assim, ó: será que o olheiro não tem direito sobre a massa? Para que do mesmo barro fazer um vaso de honra e o outro de desonra? Ou seja, amado, precisamos estar disponíveis nas mãos do olheiro, e cabe a mim e a você nos permitirmos a sermos moldados pelo olheiro, para vaso de honra ou para vaso de desonra.
A minha pergunta é: qual o vaso que nós estamos sendo na mão do oleiro? Vaso de honra? Que honra o Pai? Que cumpre os mandamentos, os preceitos cristãos? Ou nós estamos simplesmente vestindo uma roupagem evangélica? E quando saímos daqui, que voltamos para nossa casa, continuamos vivendo do mesmo jeito, como se não houvesse amanhã. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Precisamos continuar nas mãos do oleiro, para que ele possa nos moldar todos os dias a sua imagem e semelhança. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque na minha última pregação eu falei sobre isso. E o que é ser imagem e semelhança de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, André, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? É ter as características de Deus. É ter raciocínio, inteligência, ética, criatividade. É ter amor, compaixão, justiça, retidão. Todos têm isso aqui? Sim ou não? Todos nós temos, amor. Mas tudo isso que nós temos é perfeito em nós? O nosso amor é como o amor do Pai por nós? Nós amamos o nosso próximo como o Pai nos amou, ao ponto de entregar a sua vida? Nós temos justiça, amado. Mas a nossa justiça, a própria palavra vai dizer que é como um trapo de imundície. Porque nós olhamos para uma situação dessa, pastor, e se ele não morre, um montão ia estar lixando ele. Por quê? Porque a nossa justiça é essa. É fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então, André, se todos nós temos as características que apontam para a imagem e semelhança de Deus, então aonde você quer chegar com isso? O que você quer dizer com isso? Ser a imagem e semelhança de Deus é uma característica fundamental que todos nós temos. Porém, o homem caiu. Adão caiu. Adão caiu. A humanidade caiu. Nós caímos no jardim do Éden. E a nossa imagem e semelhança foi comprometida. Não é que nós não temos a imagem de Deus, mas agora tem um porém. O homem caiu. Então agora o que é necessário para nós voltarmos à imagem e semelhança exata do Pai? Primeiro, arrependimento. Porque se nós não nos arrependermos, nós nunca vamos ter um encontro com Cristo. Porque quando nós nos arrependemos, nós automaticamente reconhecemos que agora Cristo é o Senhor da nossa vida. Então precisamos nos arrepender, precisamos ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não somente um Messias, mas Ele é o próprio Deus encarnado, que morreu no meu e no teu lugar. Segundo, precisamos renovar, ter uma renovação, uma metanoia, todos os dias, espiritual na nossa vida. Precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Por quê? Porque agora nós vamos viver um processo de santificação, ser separado. Todos os dias eu e você temos que viver uma vida separada desse mundo. Isso se chama santificação. E aí sim nós vamos ser transformados de dentro para fora. Porque à medida com que nos rendemos ao Espírito Santo e permitimos com que Ele nos transforme de dentro para fora, podemos experimentar a restauração
do nosso Senhor, de dentro para fora na nossa vida. Porque agora o objetivo é sermos a imagem de Cristo, refletindo a sua natureza, refletindo o seu caráter aqui nessa terra, enquanto nós estivermos peregrinando. Porque agora, Deus, quando olha do seu trono, Ele olha para mim e para você, através do sangue derramado na cruz do Calvário, que está sobre a mim e sobre a sua vida, quando entregamos a vida a Ele. Então Deus está olhando assim, ó, é a imagem e semelhança do meu filho. Você está conseguindo entender? Então o objetivo agora é esse. Então, resumindo, a imagem e semelhança de Deus em nossa vida, ela é um processo diário, longo, dia após dia, até que Ele venha, ou até que eu e você vamos ao encontro dEle. E eu quero aqui finalizar por causa do tempo, pastor, falta 5 minutinhos. O processo de santificação e de transformação é que nos ajuda a crescer e a refletir a imagem de Deus em Cristo. Por quê? E eu quero que você preste bastante atenção nisso, irmão. Porque o pastor confia nos diáconos que pregam aqui. Porque o que mais nós temos visto aí fora, mano, são pessoas pregar prosperidade, palavras de autoajuda, mas não estão mais pregando a cruz do Calvário, Tati. Não estão mais pregando arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, amado, ninguém é imagem e semelhança de Deus sem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ninguém nessa terra é imagem e semelhança de Deus se não reconhecer o Filho de Deus como Senhor e Salvador, porque ninguém nessa terra se salva. Todos nós precisamos de um Salvador. Ninguém tem a capacidade de se auto-salvar. Então ninguém é imagem e semelhança de Deus sem reconhecer que Cristo é o Senhor, pois é através do Espírito Santo que habita em mim e você que nos faz ser diferentes, nos faz ser separados para um propósito. O Ministério de Música, se quiser subir, pode subir. Então, nessa noite, eu sei que é o pastor que costuma fazer isso, mas eu queria pedir à igreja para ficar de pé.